Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 1. E nós vamos estar, nessa noite, usando esse texto como base da nossa mensagem. Hoje nós vamos falar um pouquinho de colheita, profetizando sobre as colheitas, amém? E nós entendemos que todos nós aqui plantamos, mesmo que nem todos, né, tenha lá a roça de café como a Taíde, como o Gils, como outros irmãos, mas todos nós aqui plantamos, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso essa noite, profetizando sobre as nossas colheitas de 2017, amém? Irmãos, todos nós já sabemos que tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos, amém? Tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos, mais cedo ou mais tarde nós vamos colher. Nós também já sabemos que nós estamos semeando o tempo todo. Não sei se você sabia disso, mas quem não sabia, fique sabendo agora, que você, querendo ou não, você está semeando o tempo todo. Às vezes a gente não percebe isso, mas o tempo todo nós estamos semeando algo para as nossas vidas e nas nossas vidas. E também, irmãos, nós também já sabemos que a lei da semeadura, ela além de ser uma lei natural, né, como nós já falamos, aqueles irmãos que plantam na terra, aqueles irmãos que, né, são agricultores ou, né, simplesmente estão lá no seu jardim, como a irmã Nadirinha aí, né, plantando lá as plantas dela, as flores lá dela. Com certeza, quem plantar vai colher, isso é uma lei natural. Mas também nós já sabemos que é uma lei espiritual, é um princípio espiritual da palavra de Deus. Que tudo aquilo que plantarmos, também colheremos. Amém, irmãos? Agora, a questão que nós queremos saber aqui, nessa noite, que nós vamos pensar juntos é: o que eu posso fazer para ter uma boa colheita? Como que eu posso ter uma boa colheita? Como que eu posso colher bons frutos na minha vida? Seja ela na vida financeira, seja ela na minha vida familiar, seja qual for a área da minha vida, como que eu posso ter uma boa colheita, irmãos? E nós vamos ler esse texto de Gênesis 26, de 1 a 6, e depois nós vamos estar lendo o versículo de 12 a 14, e não sei se a Fernanda pode passar para mim, tá, filha? E nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias, e nós vamos estar lendo esse texto, ou quem não trouxe a sua Bíblia, acompanhe com alguém aí do lado, amém? Veja se tem alguém do seu lado sem Bíblia, dá uma olhadinha aí para o lado. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não é difícil de achar. E preste a sua Bíblia um pouquinho. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, do versículo 1 até o 6, amém? Depois do versículo 12 ao 14. A Bíblia diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Amém? Vamos agora até o versículo 12. E nós vamos ler o 12, o 13 e o 14. Diz assim o versículo 12: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Glórias ao Senhor pela sua palavra, amém, irmãos?
que nos ensina a cada dia. Então nós vamos ver, irmãos, com esse texto de Gênesis, com esse texto que fala sobre a vida de Isaac, segredos de uma boa colheita. Quais são os segredos para nós termos uma boa colheita nesse ano de 2017? Não importa a área da sua vida, de preferência que nós possamos colher uma boa colheita em todas as áreas da nossa vida, amém? Eu acho que todos nós aqui queremos isso, colher uma boa colheita em todas as áreas da nossa vida. Mas quais são esses segredos? O que eu preciso fazer? Como que eu preciso me portar para ter essa boa colheita? E essa história de Isaac, ela nos revela alguns segredos. E os princípios vistos aqui, eles podem ser aplicados em todas as áreas das nossas vidas, irmãos. Todas as áreas que nós desejamos colher algo. E Isaac, ele estava atravessando um período muito difícil. Diz o texto bíblico que houve fome naquela terra. Houve um período muito grande de estiagem, houve um período muito grande de seca naquela época de Isaac. E ele decidiu ir para essa terra, uma terra chamada Gerar. E lá nessa terra, ele, por um tempo, ele se estabeleceu ali. Mas logo veio a palavra do Senhor dizendo para Isaac, para que Isaac não descesse ao Egito. Por que Deus chega para Isaac e fala para Isaac para ele não descer ao Egito? O que era o Egito naquela época? Que nação era essa? Naquela época de Isaac, o Egito era uma nação que estava desenvolvendo rapidamente e muito, tanto que os egípcios são uma civilização muito antiga e umas que se desenvolveram muito, até hoje estudada, tudo tem segredos que eles têm que ninguém ainda descobriu como é que eles faziam algumas coisas, de tão avançados que eles eram para a época deles. Mas Deus vira para Isaac e fala: Isaac, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Irmãos, por que Deus fala para Isaac não descer ao Egito, se o Egito era uma terra próspera, se o Egito era uma terra rica financeiramente, se o Egito era uma terra rica em conhecimento? Isaac tinha tudo para crescer no Egito, tudo, irmãos. Mas Deus diz para ele: não desça ao Egito. E certamente Isaac já estava pensando em descer para o Egito, quando Deus fala isso para ele. Porque Deus conhece os nossos corações, não conhece, irmãos? Deus conhece os nossos corações, Deus conhece as nossas intenções. Deus sabe, antes mesmo de a gente falar para alguém ou compartilhar com alguém, Deus já sabe aquilo que nós estamos pensando em fazer. Que nós começamos a pensar, que passou aquela ideia na nossa cabeça, Deus já sabe. E com certeza Deus já conhecia o coração de Isaac. Deus já sabia que o coração de Isaac estava tendencioso a descer para a terra do Egito. Mas Deus logo diz para ele para que ele não fosse. Irmãos, com certeza, Deus não permitiu que Isaac fosse para o Egito, porque ele sabia muito bem que Isaac ia se perder com os encantos do Egito. Deus sabia que Isaac, com certeza, não ia continuar sendo aquele servo obediente, aquele servo fiel, aquele servo que realmente nós conhecemos da vida de Isaac, um exemplo na palavra de Deus. Deus já sabia que o Egito tinha tudo para roubar o coração de Isaac. Deus já sabia disso, e por isso que Deus disse para ele: não desça ao Egito. E Deus dá outra orientação para ele: fica na terra de Gerar. Uma terra que a princípio não tinha muitas coisas que atraíam. Uma terra a princípio que não era uma terra tão próspera, tão rica, tão bem economicamente. Mas Deus fala com ele para permanecer na terra de Gerar. E nós vamos entender um pouquinho aqui com Isaac. Quais são esses segredos? Quais são os segredos de Isaac? Porque Isaac ele teve uma colheita abundante. Amém, irmãos? Nós podemos ver aqui que Isaac foi um homem muito, muito rico. Muito, muito próspero. E nós precisamos saber, entender e aprender com ele como que ele fez para chegar a isso, irmãos. Primeiro segredo que nós podemos ver aqui é o segredo. Primeiro segredo, uma boa semente. Amém? Uma boa semente. Ou uma boa muda para os que plantam café aí, né, Ataíde? Uma boa muda.
Irmãos, toda vez que a Bíblia fala de semeadura e colheita, automaticamente vai se falar de semente. Automaticamente a Bíblia vai citar, vai falar sobre semente. E quantas vezes nós podemos ver na palavra de Deus que Deus usa essa figura, usa essa maneira de explicar para nós a lei da semeadura através da plantação, através da semente. E a semente, irmãos, ela é muito importante quando nós falamos da plantação. A semente é uma figura muito, muito mesmo usada na palavra de Deus para nos ensinar grandes verdades. Porque a semente é algo pequeno, mas que uma vez semeada, ela vai se tornar o quê? Grande. A semente, ela começa pequenininha. Geralmente as sementes são bem pequenininhas, algumas maiores um pouco. Mas tudo que você plantar, toda semente que você plantar, ela vai se tornar algo muito maior do que aquilo que você plantou. E essa é uma lei espiritual. Mateus 17:20 diz o quê, irmãos? Os irmãos podem ler? Amém? Jesus falou isso. Jesus dizendo isso para a multidão, para os seus discípulos, para aqueles que estavam próximos, dando ali o exemplo que a fé, ela pode ser pequena, assim como um grão de mostarda. Rodrigo, esses dias, levou, o pastor Rodrigo levou lá para casa, tem lá até hoje, uns grãozinhos de mostarda. E como que é pequenininho realmente? Muito pequenininho. Só que quando a árvore cresce, ela se torna uma árvore enorme, que pode abrigar ninhos, pássaros, animais ali, de tão grande que ela se torna. E assim também é a nossa fé. Então, quando se fala de semente na Bíblia, irmãos, fala de algo super importante, fala de algo que faz a diferença na hora da colheita. Irmãos, no mundo que nós vivemos, no mundo natural, também a qualidade da semente é importantíssima. Ninguém vai pegar uma semente pequena, no sentido de ou doente, ou machucada ali, ou amassada para plantar. Então, a genética da semente ela é muito importante no mundo natural. Como os irmãos aqui que plantam, sabem muito bem disso. Não vai pegar uma mudinha de café, mais ou menos, uma mudinha de café que esteja ali com problema ou esteja doente. Sempre vai pegar algo bom, com uma qualidade boa, porque a semente ela precisa ter uma qualidade boa para que ela possa germinar. E a gente entende isso muito bem no mundo natural. Mas às vezes quando a gente vai para o mundo espiritual, às vezes a gente se perde um pouco nisso. Se perde na importância da qualidade da nossa semente. Qual tem sido a qualidade da sua semente, irmão? A sua semente tem sido uma boa semente? Será que tem sido uma semente de qualidade? Quando nós olhamos para a vida de Isaac, nós podemos ver que a semente da vida do Isaac, a semente que levou o Isaac a ter uma excelente plantação, a ter uma plantação próspera, foi a obediência. Deus falou para Isaac: fique em Gerar, não desça ao Egito. A semente que o Isaac plantou para que ele tivesse uma excelente colheita foi a semente da obediência, irmãos. Isaac, ele entendeu isso. Ele sabia que o Egito era rico, ele sabia que o Egito era próspero, ele sabia que o Egito tinha muito dinheiro para dar para ele, mas Isaac não estava nem aí para isso. Ele não se importou com isso. Ele se importou, sim, de ficar na cidade de Gerar, naquele lugar chamado Gerar, mas debaixo da vontade de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da bênção de Deus. Isaac, ele deu importância a isso, irmãos. Ele obedeceu ao Senhor, sem questionar. Nós não vemos no texto Isaac perguntando a Deus: por que, Senhor, eu não posso ir para o Egito? Porque se lá tem dinheiro, se lá tem isso, se lá tem aquilo, se lá tem shopping, se lá tem, sei lá, tantas coisas que
né, o mundo civilizado pode nos oferecer. Por que eu não posso ir para lá? Isaac não questionou. Isaac simplesmente obedeceu ao Senhor. Obedeceu, ele simplesmente obedeceu ao Senhor. Irmãos, que tipo de semente você está plantando? Às vezes Deus nos direciona a fazer algo e às vezes a gente questiona aquilo que Deus está nos direcionando. Às vezes Deus nos manda fazer algo, está claro como a luz do dia, mas mesmo assim eu quero questionar. Mesmo assim eu demoro para poder obedecer, e obediência tardia, desobediência. Às vezes eu tenho que esperar o que eu queria fazer dar errado para eu fazer o que Deus mandou fazer. E não é assim, irmãos. Deus espera de nós obediência. A nossa boa semente, como foi a semente do Isaac. O que eu estou plantando? A minha semente de obediência ou não? Será que eu estou plantando a minha semente da obediência? Será que eu estou fazendo tudo exatamente como Deus tem mandado eu fazer? Ou será que eu estou de vez em quando descendo lá no Egito e aproveitando o que o Egito tem para me dar? Que não é nada. Ou que é passageiro. Salmo 126, 5 e 6 diz o quê, irmãos? Aqueles que semeiam com lágrimas. É fácil obedecer, irmãos? Não. Muitas vezes não vai ser fácil obedecer. Muitas vezes vai doer. Muitas vezes eu vou estar fazendo o que eu não quero fazer. Muitas vezes vai ser difícil no começo. Para Isaac também não foi fácil obedecer. Não foi fácil para Isaac permanecer na cidade de Gerar. Principalmente por causa das pessoas daquele lugar. Que a gente viu, né, do texto que as pessoas, os filisteus que moravam ali, começaram a ter inveja da prosperidade de Isaac. E não é fácil, irmãos, obedecer. Nós vamos ter dificuldades na nossa caminhada. Mas como o texto diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Com cantos de alegria, colherão. Irmãos, a colheita é certa. A colheita é certa. Porque como nós já dissemos, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Agora, o que você está semeando? Qual é a qualidade da sua semente? O que você tem semeado? O que você tem plantado, irmãos? O que você tem feito com a sua semente? Gênesis 26, 14 e 15. Diz assim: e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Isaac foi o quê? Perseguido. Isaac foi perseguido por causa da sua obediência. Muita gente vai, quando você estiver obedecendo a Deus, muitas pessoas vão querer criticar você. Vai dizer que isso não vai dar em nada. Você é doido, você é louca, fazer isso ou fazer aquilo, porque você está obedecendo a Deus. Quando nós viemos para a Boa Esperança, não faltou pessoas para falar isso para a gente. Não faltaram pessoas para criticar a nossa obediência a Deus e vir para cá. Irmãos, e não vai ser diferente na sua vida. E quando nós decidimos obedecer a Deus, nós vamos sim sofrer perseguições, nós vamos sim sofrer dificuldades. Mas a colheita é certa, amém, irmãos? A colheita é certa. E a boa colheita, a colheita do Senhor sempre será boa, sempre vai ser boa, se nós plantarmos essa semente, a semente da obediência. Assim como Isaac plantou. Só que muitos, irmãos, quando aparece a primeira dificuldade, já querem desistir. Quando os inimigos começam a entulhar os poços, quando os inimigos começam a encher os poços, muitos querem desistir, muitos querem sair, muitos querem abandonar Jesus, abandonar a igreja. Infelizmente, irmãos, quantos recuam porque não querem perseverar, não querem permanecer na obediência.
Que a nossa semente seja tão boa quanto a de Isaac, amém, irmãos? Que a nossa semente seja a semente, né, de qualidade, assim como a de Isaac, a semente da obediência. Uma boa colheita depende dessa semente, dessa boa semente. Irmãos, e essa semente precisa ser em todas as áreas das nossas vidas. Às vezes você obedece uma área e na outra você é infiel. Isso não é obediência. Precisa ser em todas as áreas. Nós precisamos ser íntegros diante do Senhor. Precisamos semear em todas as áreas da nossa vida a boa semente da obediência. A palavra de Deus diz em 1 João 3,9 o que, irmãos? Então, se você está em Cristo, não dá para viver o quê? Pecando. Nós já aprendemos nesse púlpito aqui várias vezes que pecado na vida de crente é o quê? Acidente. Você não peca planejando, você não peca porque você quer. Às vezes acontece um acidente. Por quê, irmãos? Porque a semente de Deus permanece em nós. A semente de Deus está dentro de você. E quem é a semente de Deus dentro de você? O Espírito Santo. É a semente que Deus plantou dentro de você. É o nosso selo. Então, irmãos, não tem como a gente simplesmente achar que viver pecando é uma coisa normal. Não é, irmãos. Na vida de crente não é. Não dá para você plantar pecado. Não dá para você plantar obediência. Senão a sua colheita vai ser desastrosa. Então a gente jamais pode semear uma semente doente nas nossas vidas. Jamais, irmãos. Porque é isso que nós vamos colher se nós semearmos uma semente doente. Muitos acham, irmãos, que podem de vez em quando estar semeando um pecadinho aqui, um pecadinho lá. Não vai fazer tanto mal. Mas o que diz Oséias 8,7, a parte A? Irmãos, semeiam vento e colhem tempestade. Acha que ninguém vai saber, acha que não vai ter consequência nenhuma, acha que está bem escondidinho ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mais cedo ou mais tarde, todos vão ficar sabendo. Porque nada está oculto diante de Deus. Então não plante a semente do pecado. Não plante isso na sua vida. Jó 4,8 também diz o que, irmãos? Se você semeia a semente da maldade, você vai colher o quê? A maldade. Porque essa é uma lei espiritual. Quem que você plantar, isso você vai colher. E não tem como a gente fugir disso, irmãos. A colheita é sempre maior do que a semeadura. O fruto que se colhe é sempre maior do que a semente que se plantou. Sabiam disso? Você vai plantar um pouquinho assim, mas você vai colher um tão assim. Seja para o bem, seja para o mal. Não importa a semente que você está plantando, a sua colheita será grande. Seja para o bem ou para o mal, irmãos. Porque nós estamos plantando o tempo todo. O segundo segredo para uma boa colheita, irmãos, é o quê? Uma boa terra. Os agricultores de plantão aí, dá para a gente plantar em qualquer terra, Taíde? Não dá. Gilson lá atrás, o pessoal. Dá para a gente plantar em qualquer terra? Não dá. Até quem não sabe nada de agricultura, como eu, sei que não dá para plantar em qualquer terra. Lá em casa tem um jardinzinho assim no canto, que a gente está tentando recuperar, a mamãe tentou lá um pouquinho. E não dá, teve que pedir terra, acho que foi até Goinha que levou lá em casa, para poder colocar ali um pouquinho de terra, para poder a plantinha crescer melhor. Porque não dava para plantar no que estava lá, estava seca, estava dura. Então teve que colocar um pouquinho de terra lá, para poder a plantinha crescer. E todo mundo sabe disso. Então, às vezes, a nossa semente é boa, irmãos, mas a terra onde nós estamos plantando a semente não é. Aonde você tem plantado a sua semente, irmãos? Aonde você tem feito a sua plantação? Será que você tem feito a sua plantação numa terra boa? Numa terra de qualidade?
numa terra que você sabe que vai frutificar. Em Lucas 8, 11 a 15. Vou pedir os irmãos para estarem abrindo. Não sei se a Fernanda colocou. Lucas 8, de 11 a 15. Lucas 8, de 11 a 15, diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra e a retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Jesus disse que há vários tipos de terra. E na hora que nós vamos plantar a nossa semente, nós precisamos escolher a terra onde nós vamos plantar a nossa semente. Nós precisamos saber se essa terra é fértil ou se essa terra é cheia de espinhos, cheia de pedras, cheia de mato, cheia de erva daninha, né, cheia de coisas que podem danificar o crescimento da nossa plantação, o crescimento da nossa semente. Porque as pessoas, irmãos, não pensam nisso. As pessoas desse mundo não estão nem aí para onde elas estão, aonde elas estão plantando a sua semente. Elas nem se preocupam com isso. Mas quando vem a colheita, aí elas vão perceber o que elas fizeram com a semente delas. E nós, como filhos de Deus, nós como cristãos, nós devemos nos preocupar sim, aonde nós estamos plantando a nossa boa semente. Não pode ser em qualquer terra, irmãos. Para nós termos uma boa colheita, nós precisamos plantar numa terra de qualidade, numa boa terra, numa terra fértil. Várias vezes, né, o pastor Evandro, acho que já falou isso aqui, outros pastores, né? Eu vou semear na vida de fulano porque é terra fértil. Eu vou semear dessa forma porque é terra fértil. Os irmãos já ouviram isso aqui várias vezes. E isso é uma verdade espiritual, irmãos. Nós precisamos entender essa verdade espiritual, porque nós temos dificuldade muitas vezes de saber qual é a terra boa, qual é a terra frutífera, qual é a terra fértil, qual é a terra que vai me dar uma boa colheita. Por isso, pense bem antes de plantar. Deus disse a Isaac que ele deveria plantar em Gerar e não no Egito. Ele poderia muito bem ter ido plantar no Egito, mas Deus falou para ele ir, ou melhor, para ele ficar em Gerar e plantar em Gerar, e não para ele ir para o Egito. E muitas vezes Deus está falando, planta aqui, filho, mas você pega a sua boa semente e planta numa terra infértil, numa terra cheia de pedras, numa terra cheia de espinhos, numa terra morta. E depois quer receber a colheita boa. Vai colher uma colheita boa? Não vai, irmão. Não tem como. Porque a palavra de Deus é bem clara quando ela fala isso. Tem vários tipos de solo, vários tipos de terra, e você precisa entender e escolher qual é a terra que você quer plantar. E a melhor terra para você plantar é no reino de Deus. A melhor terra para você plantar é na casa de Deus, é você estar aqui, fazendo a sua plantação no melhor lugar do mundo, que é na presença de Deus. Não adianta você pegar a sua semente e levar para outro canto para você querer plantar lá, porque não vai frutificar, não vai te dar uma boa colheita. Não vai. Às vezes você está ali obedecendo, né, só a sementinha da obediência, mas você quer ir para outro lugar plantar. Não dá, irmãos. Quem planta no solo da vontade de Deus, colherá ricamente, amém? Quem planta na terra da intimidade com Deus, será sempre abençoado. Quem planta na santidade, colherá tremendamente. Não tem como ser diferente, irmãos. Nós precisamos plantar no solo da vontade de Deus.
Nós precisamos plantar na terra da intimidade com Deus. Esse é o nosso tema desse ano, amém? O ano da intimidade. Um ano que a gente quer ficar mais perto de Deus, um ano que a gente quer se aprofundar mais na presença de Deus, um ano que a gente quer mais ainda se aprofundar no TSD e se lançar mesmo na presença de Deus, para que a nossa colheita, irmão, seja uma colheita abundante, em todas as áreas da nossa vida, toda, seja familiar, seja financeira, seja nos estudos, seja no que for, seja profissional, não importa. Quando você planta no solo da vontade de Deus, você vai colher em todas as áreas da sua vida, amém, irmãos? Você vai colher. Então não desista de plantar no solo da vontade de Deus, na intimidade com Deus, porque nós seremos ricamente abençoados, ricamente prósperos em todas as áreas da nossa vida, amém? Um outro segredo, irmão, que nós podemos ver para uma boa colheita, é um bom preparo da terra. Às vezes a gente já tem a semente e já tem a terra, e agora? Todo bom agricultor sabe que precisa preparar a terra, e até quem não sabe muito bem de agricultura sabe que precisa preparar a terra. Precisa adubar, precisa, colocar umas vitaminazinhas lá, precisa, molhar. Então tem vários processos para que a nossa colheita seja boa. E todo bom agricultor sabe disso, e na nossa vida espiritual não é diferente, irmãos. Não é diferente. Nós precisamos preparar bem a terra. É necessário esse preparo, e o preparo leva tempo e esforço. Não é facinho, não é mole, ou como diz alguns aí, não é molezinha, é difícil, é trabalho, é esforço, é permanecer firme no seu objetivo, custa caro, custa esforço. Eu estou falando de Ataíde aqui hoje porque eu estou mais perto dele, ultimamente, como que ele trabalha lá na terra dele, sobe aquele morro, e desce aquele morro, sobe com aquele peso, desce com aquele peso. Não é fácil. Mas ele chega em casa morto. Por quê? Porque dá trabalho. E na vida espiritual é assim também, dá trabalho. Muitos de nós, às vezes, querem ter uma intimidade com Deus, mas não querem se esforçar em nada. Querem ter a presença de Deus, mas não querem buscar. Acho que só vir à igreja de domingo à noite vai ser suficiente. Não é, irmãos. Culto de domingo à noite é uma bênção, a celebração de domingo à noite é uma bênção. Mas você não vive só de domingo à noite. Tem muitas outras coisas que você precisa buscar do Senhor. E como um bom agricultor prepara a sua terra para plantar, irmãos? Ele vai adubar, ele vai, como eu já falei, colocar a vitamina lá, vai molhar e tal. E nós, como é que nós adubamos o solo da nossa terra espiritual? Como? Como é que nós adubamos o solo? Como é que nós adubamos nossa terra ali espiritual? Através da oração, através da busca. Esse é o nosso adubo. É isso que nos faz crescer, irmãos. É a busca pelo poder de Deus, é a busca pela presença de Deus. Só assim nós vamos ver o sobrenatural. Pastor Evandro falou que de milagres hoje, que nós queremos ver milagres. Não tem como ver milagres se não tiver essa busca intensa por Deus. Se a gente não preparar essa terra, se a gente não adubar essa terra com a nossa oração, com as nossas orações, com a nossa busca a Deus, com o nosso dia a dia, na presença do Senhor, buscando intimidade, não tem como, irmãos. Infelizmente, quando as pessoas não veem o resultado logo quando elas querem, não vê um milagre acontecer logo, não vê aquilo que ela está buscando, aquilo pela qual ela está orando acontecer logo, ela acaba desistindo, desanimando, e aí, infelizmente, as pragas começam a entrar nas nossas vidas. Porque aquilo que a gente não alimenta com a vontade de Deus, outra coisa vai alimentar. E não vai ser um adubo muito bom. Não vai ser uma vitamina muito boa para a nossa terra. E as pragas vão tomar conta. Irmãos, quando um agricultor vê lá as pragas, às vezes, querendo arruinar a plantação, ou a seca, ou alguma, qualquer tipo de dificuldade com a plantação, o agricultor ele vai
né? Aquele que planta, ele está ali, ele faz de tudo para poder salvar a sua plantação. Às vezes nem dorme à noite para poder salvar a sua plantação. E às vezes a gente não faz o mesmo esforço na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa comunhão com o Senhor. Às vezes a gente acaba deixando de lado. E aí, irmãos, as pragas vão entrar e vão entrar com força sim. E infelizmente, com certeza, nós não teremos uma boa colheita se nós agirmos dessa forma. Nós não podemos recuar, irmãos, na nossa fé. Nós não podemos recuar nesse preparo, no preparo dessa terra. Nós precisamos buscar mais o Senhor, nós precisamos sim estarmos mais na presença do Senhor. Lucas 9:62 diz o que, irmãos? Então, todo aquele que lança a mão do arado e depois olha para trás, não está pronto para o reino de Deus. Nós não podemos olhar para trás, amém, irmãos? Coloque isso diante de Deus hoje, na sua vida, esse objetivo, esse alvo. Eu não vou olhar para trás nesse ano de 2017, amém, irmãos? Nós encerramos o ano de 2016, quantos ficaram para trás, irmãos? Quantos? Nós estávamos aqui na Assembleia de domingo, aqui de manhã, infelizmente, irmãos, alguns ficam, mas que esse ano de 2017 não seja você a ficar para trás. Que você possa adubar o seu solo, que você possa ter uma terra, né, plantar a sua semente numa terra fértil, para que você tenha uma colheita abundante em todas as áreas da sua vida. Nós precisamos entender, irmãos, isso. Tem pessoas que querem ser profissionais bem-sucedidos, mas não querem se preparar nos estudos. Tem pessoas que querem ser prósperas, mas não querem trabalhar. Tem pessoas que querem ser tremendamente usadas por Deus, mas não querem se preparar no seu TSD, não querem ser fiéis ao Senhor no dízimo, nas ofertas, não querem servir nas células, no templo do Senhor, mas querem ser usadas por Deus. Aonde nós vamos ser usados por Deus, irmãos? A não ser na casa do Senhor, a não ser na célula, a não ser no discipulado 1 a 1. Eu quero ser usado por Deus, mas não faz nada para ser usado por Deus. Hoje, irmãos, todos nós aqui podemos ser usados pelo Senhor, amém? Você pode ser um grande líder de célula, ter uma célula linda, você que ainda não tem, os que já têm, amém? Você pode ser um grande discipulador, uma grande discipuladora, você pode cuidar de vidas, ganhar vidas e cuidar bem delas. Olha que bênção! Não é isso que Jesus mandou a gente fazer? Não é isso? E por que a gente vai olhar para trás? Por que a gente vai recuar? Nós não podemos recuar, irmãos, porque Deus não tem prazer naquele que recua. Quem se prepara é sempre o primeiro a ser honrado, irmãos. 2 Timóteo 2,6 diz o quê? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. A palavra de Deus diz isso, Paulo diz isso em Timóteo. Agora, você tem se preparado diante de Deus? Você tem preparado a boa terra? Você tem cuidado da terra? Amós 4,12 diz o que, irmãos? Amém. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Nós precisamos nos preparar. Jesus está perto de vir, amém? Eu espero que Ele volte logo, em breve. Esse é o meu desejo, eu acredito no desejo de todos que são filhos de Deus. Ver Jesus, né, logo voltando e nos levando para o céu, amém? Mas nós precisamos nos preparar a cada dia, porque nós somos a noiva do Cordeiro, amém, irmãos? E quarto lugar, e quarto segredo para uma boa colheita, semear no tempo certo. Sempre tem um tempo certo para semear, amém? E é um outro fator muito importante. Todo agricultor sabe que precisa ter o tempo para plantar determinadas plantas, né? Planta numa época do ano, outras em outra época. Nem tudo pode se plantar na mesma época, né, Taíde? Aí meu consultor agricultor de plantão tem a sua época.
Aqui eu só sei que é maio ou junho a colheita do café, né? Mas toda plantação tem a sua época certa, né? Toda semente tem a sua época certa para se plantar. A nossa cultura aqui no caso é o café. E os agricultores têm um tempo certo para o plantio do café aqui, com certeza. Irmãos, com certeza Isaac esperou o tempo certo dele plantar. Ele não ficou esperando as coisas acontecerem. Ele não ficou sentadinho lá esperando, né, o que ia acontecer. Ele fez acontecer. Eclesiastes 11:4 diz o quê, irmãos? Então, quem fica apenas olhando o vento, jamais vai fazer o quê? Jamais plantará. E quem fica, né, para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Tem que trabalhar, irmão. Tem que se esforçar. A gente precisa buscar isso. Precisa, né, no tempo certo de Deus. Agora, você sabe qual é o tempo certo de plantar a boa semente? Na sua vida? Qual é o tempo certo de você plantar a boa semente? O tempo é hoje, irmãos. Amém? O tempo de você plantar a boa semente é hoje. Você precisa começar a plantar a sua boa semente hoje. A boa semente, a sua boa semente da obediência, você precisa começar a plantar hoje. Você não pode esperar para amanhã, você não pode esperar para o mês que vem. Você não pode esperar para depois das férias. Você não pode esperar depois do carnaval. Não dá, irmãos. Porque nós estamos plantando o tempo todo. Então, se você não plantar uma boa semente, você vai estar plantando outra coisa. Então, é melhor você começar a plantar a boa semente hoje. Eu não sei o que você plantou desde o dia 1º de janeiro até hoje. Não sei. Não conheço a vida de todos aqui. Não sei o que você fez do dia 1º de janeiro até hoje. Mas, com certeza, a partir de hoje, você vai começar a plantar uma boa semente. Amém? Porque hoje é o tempo certo de você plantar essa semente. Hoje é o dia em que você começa a fazer uma nova plantação. E hoje é o dia que a sua colheita vai ter um novo rumo. Hoje é o dia que a sua colheita vai começar a mudar. Por quê? Porque você vai começar, a partir de hoje, a plantar a boa semente. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Porque é isso que Deus espera de nós. Que a gente possa plantar a boa semente hoje. E com certeza também essa semeadura vai começar a mudar a partir de hoje. Um outro segredo, irmãos, que não pode faltar em nenhuma plantação, principalmente na plantação da vida espiritual, é a perseverança. Amém? Vamos dizer juntos? Perseverança. Não tem como nós termos uma boa colheita sem perseverança. Quando o agricultor ele começa lá, coloca lá a mudinha lá, ou a sementinha lá, ele sabe que ele não vai colher do dia para a noite. Ele sabe que ele vai plantar hoje, ele sabe que não vai colher amanhã. Ele sabe que vai ter que adubar, vai ter que regar várias vezes, esperar a sementinha crescer, aparecer a folhinha, crescer a arvorezinha e dar o frutinho. E vai demorar tempo. Vai demorar um tempo. Mas ele já sabe disso. E o agricultor, ele persevera, ele vai continuar perseverando. Mesmo que venham as dificuldades, ele continua lá firme. E na vida espiritual não é diferente, irmãos. Aliás, na vida espiritual precisa ser mais ainda. Nós precisamos ser perseverantes na nossa vida com Deus, irmãos. Gálatas 6:9 diz o quê, irmãos? E não nos cansemos de fazer pois se não desistimos, colheremos um tempo certo. Paulo ele diz isso para que a gente não se canse de fazer o bem, ou seja, não se canse de fazer a vontade de Deus, não se canse de ser obediente, não se canse de buscar a presença de Deus, não se canse de fazer o seu TSD, não se canse de ir à célula, não se canse de discipular, não se canse de estar nos cultos na presença do Senhor, não se canse, irmãos. Não se canse de fazer o bem, pois se você não desistir, com certeza você vai colher no tempo certo, no tempo de Deus, amém? Porque a colheita é certa.
Se nós não desistirmos, se nós formos perseverantes, com certeza nós colheremos, irmãos. Paulo não estava falando de talvez, Paulo estava falando de uma certeza, mas com uma condição: se nós não desistirmos, se nós perseverarmos na presença de Deus. O problema é que muitos, na hora da maior dificuldade, acabam recuando, desistindo. Infelizmente, aí para com a plantação, para de investir na plantação, recua da presença de Deus, desanima por qualquer coisa. E não é isso que a palavra de Deus fala conosco, irmãos. É na hora da luta mais intensa que a nossa busca precisa também ser mais intensa. É na hora que nós estamos no maior problema que nós precisamos mais ainda buscar a presença de Deus. Nós vemos isso na vida do próprio Senhor Jesus. Na hora mais difícil da vida dele, onde ele estava? Orando no jardim do Getsêmani. Jesus estava lá, buscando a presença de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Ou em obediência ao Senhor, ele não pensou duas vezes em ir para a cruz. Porque ele estava ali semeando a boa semente da obediência. Nós vemos também isso na vida de Davi, na vida de Paulo, que sofreu muito para pregar o Evangelho, mas com certeza a colheita dele foi abundante. Pedro, Esté, na dificuldade ali de ver o próprio povo, sendo ameaçado ali de morte, e era certa a morte do povo de Israel, mas ela não temeu em obedecer ao Senhor. Daniel, lá na cova dos leões, no seu momento de mais, na sua prova maior, no seu momento de maior dificuldade, ele não desistiu, ele continuou orando, mesmo correndo risco de vida, ele estava buscando ao Senhor. E por que nós, irmãos, quando aparece uma dificuldadezinha, alguma situação complicada, a primeira coisa que a gente faz é parar de orar, primeira coisa que a gente faz é parar de vir à igreja, primeira coisa que a gente faz é parar de ir na célula? Não, irmãos, é aí que a gente tem que vir na igreja mesmo, é aí que a gente tem que ir na célula mesmo, é aí que a gente tem que orar mesmo, é aí que a gente tem que buscar a presença de Deus. Porque todos nós aqui vamos passar por provações, irmãos. Jesus não enganou ninguém quando nos chamou para viver a vida com Ele, que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos dificuldade. Só que o mundo nos ensina o quê? Que na vida você tem que se dar bem, que você não pode ter problema, que você não pode ficar doente, não é? Que você tem que ter dinheiro para você comprar o que você quiser. É isso que o mundo ensina. Só que Jesus não ensina nada disso, amém, irmãos? Jesus nos ensina a viver e a fazer a vontade dEle, acima de todas as coisas. Nós vemos também isso na vida dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, que estavam lá diante da fornalha de fogo, mas não recuaram, não se prostraram, não desistiram, eles perseveraram em fazer a vontade de Deus, não importasse o que acontecesse. Nós precisamos também, irmãos, ter essa perseverança. Não importa o que aconteça, eu vou estar na presença do meu Deus, amém? Não importa o que venha sobre a minha vida, eu vou estar na presença do Senhor. Eu vou permanecer na presença do meu Deus. Eu não posso deixar que qualquer coisa me afaste da presença de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada pode me separar do amor de Deus, amém, irmãos? Nada. A gente não pode deixar que isso aconteça em nossas vidas. Nós precisamos buscar ao Senhor, sermos perseverantes. Provérbios 11, versículo 18 diz o que, irmãos? Amém? Quem persevera, irmãos. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão, colhe segura recompensa. Não desista, irmão, de semear a boa semente. Persevere, porque a colheita é certa. Só que a perseverança, irmãos, ela exige o quê? Paciência. O agricultor precisa ter paciência para esperar a plantinha crescer, para esperar ela dar fruto. Precisa ter paciência. Na vida espiritual também nós precisamos ter
Paciência, irmãos. E a maioria das pessoas tem dificuldade com esse fruto do Espírito. São ansiosas, querem passar à frente de Deus, querem fazer as coisas do seu jeito. Igual lá, Sara e Abraão fizeram a coisa do jeito deles, deu um maior problemão. Espere, irmão, com paciência no Senhor. E Ele concederá aquilo que deseja o seu coração, de acordo com a vontade dEle, amém? Nós não podemos atropelar o processo de Deus. Muitos acabam atrapalhando a boa colheita por causa da ansiedade, por causa da falta de paciência, por causa da falta desse fruto do Espírito Santo. Outra coisa também que não pode faltar em nossas vidas é na perseverança, né? Que a perseverança exige é o que? É a fé. Nós precisamos ter fé, irmãos, sempre. Sem fé não tem como colher, não dá para colher. Se o agricultor não tiver fé que aquela sementinha vai se transformar numa plantinha, que de repente vai se transformar numa árvore, ou num pé de café, ou numa planta, ou qualquer coisa, ele não vai plantar. Se ele não tiver fé que aquilo ali vai se transformar em alguma coisa. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não tivermos fé que a nossa semente vai germinar e vai dar bons frutos, nós não vamos ver nada. Nada acontecer em nossas vidas, irmãos. Isaac com certeza viu pelos olhos da fé. Ele viu pelos olhos da fé o fato dele ficar em Gerar. Ele viu que se ele obedecesse ao Senhor, ele viu pela sua fé que ele seria próspero diante da presença do Senhor. Ele enxergou isso com os olhos espirituais, porque Gerar com certeza não era a melhor opção humanamente falando. O Egito aos olhos humanos era a melhor opção, mas Isaac preferiu depender de Deus e não do mundo. Infelizmente, muitos preferem depender do mundo do que de Deus. Muitos preferem depender do seu serviço, do seu trabalho, do que de Deus. Muitos preferem depender do seu estudo do que de Deus. Não vou ter uma boa colheita. Não terão uma boa colheita. Porque nós precisamos depender de Deus. E para depender de Deus, nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10, 38 diz o que, irmãos? Eu amo esse versículo. Ele é repetido 3 vezes na Bíblia. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Romanos 1,17, irmãos, leiam por favor. O justo viverá da fé. O crente que não vive pela fé, o cristão que não vive pela fé, irmãos, não vive em Deus. Não dá. Só vive em Deus aquilo que vive pela fé. Só enxerga a Deus aquilo que vive pela fé. Só tem intimidade com Deus aquele que vive pela fé. Nós não temos como enxergar Deus ou ter intimidade com Deus se não for pela fé, irmãos. O que diz em Abacuque 4:4? Abacuque nessa época estava vivendo a pior época, uma das piores épocas do tempo de Israel, da nação israelita. Mas ele declarou, mas o justo viverá pela fé. Irmãos, aquele que é justificado por Deus vive pela fé, não vive pelas circunstâncias, amém, irmãos? Não vive pelo que acontece no seu dia a dia, não vive focado em Deus. E tem uma frase que eu sempre gosto de repetir em relação à fé. Fé não é quando você crê quando tudo está dando certo. Fé é você continuar crendo em Deus quando tudo está dando errado. Está dando errado e você continua crendo em Deus. Parece que está dando tudo errado, mas você continua focando em Deus. Você continua acreditando em Deus, que Deus tem um propósito, que Deus tem um alvo, que Deus tem um objetivo para aquela aprovação, para aquela dificuldade. Você continua focado em Deus. Acreditar em Deus quando tudo está dando certo é fácil demais, irmão. É muito fácil. Nós precisamos viver essa fé, irmãos, amém? Porque nós precisamos viver pela fé, nós precisamos viver da fé.
Quando você semeia, você já consegue ver a sua colheita? Você já consegue contemplar a sua colheita, irmão? Pela fé? Amém? É dependência total de Deus, porque Ele é o único que pode dar crescimento à sua semente, para que você tenha uma boa colheita. O que diz 1 Coríntios? Pode ler, irmãos. Eu plantei, Apolo, mas Deus deu o crescimento. Paulo disse isso. Quem dá o crescimento da semente, irmãos? Quem dá uma boa colheita, irmãos? Deus dá essa boa colheita para nós, porque Ele dá o crescimento. Jamais podemos esquecer disso. Deus é quem dá o crescimento, mas quem planta é quem? Quem é que planta? Eu planto a boa semente. Deus vai dar o crescimento, mas quem planta sou eu. Quem planta é você. Então vai depender do que você está plantando. A sua boa colheita vai depender principalmente da boa semente que você está plantando, do solo onde você está plantando. Vai depender do preparo que você está dando, do tempo que você precisa semear o tempo todo da sua vida a boa semente. E da perseverança no Senhor, amém? A perseverança também exige, sabe o que, irmãos? Trabalho. Eclesiastes 11:6, parte A, diz o quê? Então, plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. Tem que trabalhar, irmão. Tem que trabalhar, irmã, não tem como. Nós precisamos, cada dia mais, investirmos mesmo no reino de Deus, nas nossas vidas com Deus. Nós precisamos nos esforçar para isso. Precisa ter trabalho, precisa trabalhar, precisa pegar duro, precisa se esforçar. Não adianta a gente largar a sementinha lá, não, a gente tem que trabalhar. Nós precisamos entender isso. Muita gente acha que o trabalho é só de Deus. Acha que é só Deus que vai fazer tudo sozinho. Deus não faz nada sozinho. Ele pode fazer sozinho? Pode. Mas Ele não vai fazer sozinho. Você vai precisar trabalhar. Amém? Você vai precisar se esforçar. Na semeadura espiritual, irmãos, nós precisamos realmente nos darmos cada vez mais. A nossa parte nós precisamos fazer. Amém? Cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar da sua plantação e da sua colheita. Amém? Deus vai cuidar da sua plantação e da sua colheita também. Eu tenho certeza absoluta disso. E para a gente concluir, nós vamos ler Gálatas 6, de 7 a 10. Nós vamos estar lendo Gálatas, capítulo 6, de 7 a 10. Os irmãos podem abrir ou podem acompanhar na tela. Nós vamos estar encerrando com esse texto, irmãos. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que um homem semear, isso também, quem semeia para a sua carne, da carne, colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Amém? Irmãos, aquilo que nós plantarmos, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Aquilo que nós plantarmos, nós colheremos. A palavra de Deus é bem clara quando nos fala sobre isso. Não semeie para a carne, irmãos. Não semeie para esse mundo. Não semeie uma semente estragada, podre, sem qualidade. Não semeie em qualquer solo. Semeie aquilo que Deus tem dado a você, a oportunidade de você fazer, que é ser obediente a Ele todos os dias. Deus pede isso de nós todos os dias, apenas a obediência.
E obedecer a Ele significa prosperidade para as nossas vidas, amém, irmãos? Em todas as áreas. Na sua vida familiar, no seu casamento, com seus filhos, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Seja qual for a área, Deus vai fazer prosperar. Eu gostei demais dessa frase. Deus é tão bom que deixará você plantar o que quiser. E Deus é tão justo que permitirá que você colha exatamente aquilo que você plantou. Amém? Não pense que se você plantar uma semente podre, sem qualidade, que você vai colher coisas boas. Não vai, irmão. Muita gente está colhendo coisas hoje que plantou há anos atrás. Porque o que nós estamos colhendo hoje são coisas que nós plantamos lá atrás. Mas hoje, a partir de hoje, você tem a oportunidade de Deus de plantar a boa semente, para que você tenha uma boa colheita lá na frente, amém? Para que você colha o melhor de Deus. Então, de acordo com o que você plantou até hoje, como será a sua colheita, irmão? O que você vai colher? De acordo com o que você plantou até hoje na sua vida. O que você já plantou nesse ano de 2017? Dia 1º até hoje, o que você já plantou? Plantar você plantou, porque a gente planta o tempo todo. Mas o que você plantou? E o que você pretende plantar a partir de hoje?